desculpa por falta de tempo. Estude de onde você estiver. Aulas são híbridas e 100% online. Aproveite e faça sua matrícula agora mesmo. As vagas são limitadas. Falando que ficou sabendo aqui na Rádio Inver, você ganha na hora 50% de desconto na primeira mensalidade. WhatsApp 19 99606 2747. Universidade Inver. Conectada em você, Rádio Inver. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Inver recebendo as doutoras Rosângela Campana e a Fernanda Kiel para um bate-papo super legal com dicas de possíveis eventos que a gente vai viver na vida e que vai ser dicas para a gente se prevenir e não passar por isso. Doutoras, sejam bem-vindas aos estúdios da Rádio Inver. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? E vamos começar então, quero que vocês se apresentem, conta para o pessoal aí que está ouvindo de casa, o pessoal que está na Alexa, como que surgiu a parceria de vocês, a paixão pela advocacia, se apresentem um pouquinho. Bem, eu sou a Rosângela Campana, boa tarde, Graziela, quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui, a você e a sua equipe, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, seguidoras do nosso perfil Dicas da Advogada. Eu sou advogada, atuo aqui na cidade de Americana e na região. Trabalho bastante, com bastante ênfase no direito de família e sucessões, contratos e direito do consumidor. Nós temos um escritório que fica em Americana, na Rua Dom Barreto, e trabalhamos bastante hoje nessa questão do nosso perfil com esta intenção de contribuir um pouco para a sociedade se tornar um pouco mais tranquila. Ah, que legal. Então conta pra gente, você comentou agora do perfil, né, do Dicas da Advogada, conta como que surgiu a página, a criação, a ideia e o nome Dicas da Advogada, das advogadas. Sim, ao longo da nossa trajetória como advogada, nós percebemos que as pessoas sempre deixam para pensar nessas situações ou nessas ações, né, que envolvem efeitos no mundo jurídico quando estão numa situação limite. E então a gente sempre teve muito essa indagação, né? Poxa, se tivesse tomado uma precaução um pouquinho antes, isso seria mais fácil, isso seria mais ágil, evitaria muitas vezes conflitos, né? E ficamos pensando, né? Como fazer com que isso chegasse até as pessoas. E daí pensamos, então, em fazer através das redes sociais. E aí o nome não poderia ser outro, né? Porque a gente já se referia à página dessa forma, né? Vamos dar dicas, vamos dar dicas. Então, hoje, a gente se mantém, assim, com esse propósito, né? De dar dicas para que o dia a dia das pessoas fiquem mais fácil, mais tranquilo, e que a sociedade assim, se torne menos conflituosa, né? Menos tensa. Esse é o propósito e eu quero convidar os ouvintes a nos seguir. É isso mesmo, pode deixar o perfil, é muito interessante, gente, essa proposta de vocês, de levar a informação de uma forma, assim, em segundos, né? São segundinhos ali daqueles vídeos. Eu amei a página de vocês, acompanhei ali o trabalho de vocês, e são vídeos, gente, assim, 30 segundos com assuntos, assim, riquíssimos, né, importantíssimos, que, assim, a gente que não é da área, é uma coisa, assim, fora pra gente, né, e tendo esse auxílio é muito legal, então é muito interessante. Aproveitando, então, qual seria a primeira dica que a doutora Rosângela, então, vai nos apresentar nessa tarde? Um exemplo de se precaver numa situação, por exemplo, de um problema futuro. Que dica que a gente tem? Olha, nós temos um exemplo que é bem fácil das pessoas entenderem, né? Então, muitas vezes, nós temos, assim, aquele
pai de família, que durante a vida faz economia e acaba adquirindo um pequeno patrimônio, uma poupança, um pequeno imóvel, pensando que com isso, após a sua morte, ele vai deixar alguma tranquilidade para a sua família, para os seus sucessores. Porém, isto só vai ser discutido no momento que ele vier a óbito. Então, já é um momento que a família está bastante fragilizada, tal, e daí começam, não raras vezes, os desentendimentos, as dificuldades, né? Então, se este pai de família, ele tem este cuidado de fazer um testamento, por exemplo, né, dizendo em vida como ele quer que seja a sucessão dos seus bens após a morte. Isso facilita bastante, evita conflito e muitas vezes se torna, inclusive, mais econômico. Outra situação que eu gostaria de colocar que hoje é muito comum. Os casais acabam convivendo anos numa relação de união estável e não formalizam essa relação. Então, no momento que ela se dissolve, seja pela vontade das partes ou pelo óbito de um companheiro, muitas vezes se torna necessário aí buscar no judiciário o reconhecimento daquela união estável. E isso leva tempo, né? Não é uma coisa que nós conseguimos sempre de uma maneira imediata. E enquanto isso não acontece, esse companheiro, por exemplo, se for o caso de óbito, ele tem uma dificuldade ou uma demora para ter acesso ao benefício previdenciário de pensão por morte, né? Se for um caso de sucessão de bens, né, ainda no caso do óbito, ele tem a dificuldade de demonstrar que ele convivia ali na condição de companheiro, né? E no caso da própria dissolução pela vontade das partes, a partilha de bens, né? Então, como partilhar um bem, como entender que aquela pessoa faz parte daquele acervo patrimonial, se nós ainda temos que passar por essa fase de reconhecer que existiu a união estável. Então, são exemplos que são coisas simples, né? E que no momento que a situação está tranquila, que não há conflito, uma atitude preventiva, como você falou, pode resolver, pode agilizar e principalmente, né, pode evitar conflitos, porque a nossa sociedade hoje é muito tensa, é muito conflituosa. Então, essas atitudes realmente contribuem. Ai, muito legal. E custa caro fazer um testamento? Ele é indicado para aquelas pessoas ou só pessoas que têm muitos bens que devem fazer isso ainda em vida? Não, o testamento é uma ferramenta, entre outras, né? Existem outras. E se me permite, eu quero deixar uma dica de ouro aqui, né, para os nossos ouvintes, que você deve sempre buscar a orientação de um profissional da sua confiança, porque o testamento, por exemplo, foi um exemplo que eu citei aqui, né? Mas existem outras ferramentas, então cada ferramenta ela vai servir melhor para um perfil, né? Então, aquele que tem muitos bens, aquele que tem menos bens. No caso que você me perguntou especificamente do testamento, ele é uma escritura que a gente faz no cartório de notas e ele não tem um custo elevado, certamente é alguma coisa que cabe no orçamento familiar aí da grande maioria das pessoas. Ai, bacana. E a doutora Fernanda tem uma dica para essa questão de planejamento do futuro, certo? Certo, isso mesmo. Primeiramente, boa tarde, ouvintes da Rádio Inver, boa tarde, Grazi. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso mesmo, referente ao direito previdenciário, nós estamos acostumadas, assim, a verificar que as pessoas pensam muito só na aposentadoria, né? Mas o INSS vai muito além disso, né? Então, nós temos que pensar também que a pessoa que contribui para o INSS funciona como um seguro, né? Então, enquanto a gente paga, a gente tem a cobertura.
E tendo essa cobertura do INSS, nós temos direito, assim, a auxílio-doença, auxílio-acidente, às vezes aposentadoria por invalidez, que é algo que também não é programado, né? Auxílio-reclusão, salário-maternidade e outros benefícios. Até mesmo assim, quando a pessoa acaba falecendo, se ela estava contribuindo para o INSS, ela deixa a pensão por morte para os dependentes dela, né? E infelizmente a gente se depara com muitas situações que a pessoa morre e aí o cliente vem nos procurar para pedir a pensão e aí a gente vê que não tem direito porque ele não pagava. Então é bem triste, viu? Então a gente tem que pensar em tudo isso. E uma dica que eu queria dar para o pessoal é assim, a pessoa muitas vezes tem um trabalho informal, né? Ou ela é autônoma, ou então até a dona de casa, que não tem um serviço, mas todo mundo pode contribuir, né? Então, assim, se for um autônomo que ele presta um serviço, ele pode recolher um carnezinho do INSS. Então, ele pode ir até uma papelaria e pedir, falar assim, olha, eu quero o carnezinho laranja, o carnezinho para eu pagar o INSS. E aí a pessoa pode começar a pagar. A mesma coisa é a pessoa que não trabalha, ela pode contribuir como segurado facultativo, que a gente fala, né? E ela também vai ter os mesmos direitos. Então é isso, sobre o direito previdenciário, essa dica que a gente queria passar para o pessoal. E é muito legal, é muito importante, né, ressaltar essa importância da gente contribuir, porque, igual você falou, acaba que situações a gente acha que a gente tem direito, chega lá e a família fica ali de mãos atadas, né, nessa situação. E a doutora Rosângela, o próximo assunto é o que mais gera interesse e comentários no perfil de vocês. Conta pra gente. Bom, então, a gente separou até essas dicas meio avaliando essa questão, né? E no caso, como a gente trabalha bastante, com bastante ênfase no direito de família, então, assim, a questão da pensão alimentícia é uma coisa que nos é muito perguntado, muito questionado, né? E eu acho importante a gente colocar que se, de um lado, tem alguém que está obrigado a oferecer a prestação alimentícia, e nem sempre isso é tão fácil, né? Porque muitas vezes houve aí já um esgarçamento dessa entidade familiar, então o filho está sob a guarda do outro e tal. Mas é uma obrigação, né? É uma obrigação e ela tem que ser cumprida, porque do outro lado, nós temos alguém que depende dessa prestação alimentícia para a sobrevivência. E também não é tranquilo para aquele que recebe ficar nessa dependência. Então, a gente entender essa questão da obrigação e do direito, né, faz com que as coisas fluam de uma maneira um pouco mais fácil. E não só a questão da obrigação da prestação alimentícia do pai devido ao filho até os 18 anos, ao filho menor, né? Mas também aqueles filhos que ultrapassam os 18 anos. E aqui vai uma outra dica de ouro, que é a exoneração daquele pai que paga a prestação alimentícia, ela não se encerra automaticamente quando o filho completa 18 anos, né? É necessário que haja aí a propositura de uma ação de exoneração para ele se ver desobrigado a fazer essa contribuição, mas também aquelas obrigações decorrentes do princípio da solidariedade. Então, é quando o filho tem a obrigação de pagar a prestação alimentícia para o pai, é quando o ex-cônjuge tem obrigação de pagar a prestação alimentícia. Então, ela se funda num outro princípio, né, que é este da solidariedade, que deve existir, mas também é uma obrigação que tem que ser levada muito a sério, né? É uma das, eu acho que se não a única dívida que ela pode gerar a prisão civil do devedor. Então, dentro desta obrigação alimentar,
que é fundada no princípio da solidariedade, há de ser avaliado a necessidade de quem está pleiteando e a possibilidade de quem vai pagar. Então, somente comprovado esses 2 requisitos é que é fixado a prestação fundada neste princípio da solidariedade. Agora, a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho menor, né, pelos pais, né, porque a obrigação de manutenção dos filhos é do pai e da mãe. Então, ela decorre mesmo do poder familiar, então não tem que se avaliar essas questões, né? Ai, muito interessante. Gente, tô amando essas dicas de ouro aqui, que a gente nem esperava que a gente ia receber, e a doutora Rosângela aqui, ó, dando dicas incríveis. É verdade. Você que está chegando agora na nossa live, você que está sintonizando agora aqui na nossa rádio, estamos com uma live rolando nas nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e também no nosso canal no YouTube. E claro, aqui na sua Rádio Inver. Gente, estamos aqui com 2 profissionais excelentes. A doutora Rosângela Campana e a doutora Fernanda Kiel, dando dicas incríveis para a gente evitar passar por esses perrengues que a gente passa aí, desde testamento, desde uma aposentadoria, que a gente às vezes sabe, não sabe nem que tem direito. Às vezes tem direito, a gente também acontece casos que a gente não sabe que tem e a aposentadoria tá ali, né? E dos casos também de que a pessoa não contribui e daí fica sem a aposentadoria. Então, para já se precaver, para a gente evitar esses futuros imprevistos aí que podem deixar a gente aí numa situação não tão boa, né? É isso aí, gente. Então, vamos lá. Tem pergunta? Ah lá, o pessoal tá participando. Fala pra gente, Má. O Juan perguntou assim: tem algum local para eu consultar os direitos trabalhistas quando for mandado embora? Ou será que isso seria um advogado mesmo? Nesse caso, né? Bom. Olha, normalmente a pessoa ela paga o sindicato, né? Muitas vezes acontece de ser descontado uma contribuição para o sindicato, então, assim, essa pessoa tem direito de ir até lá para esclarecer as dúvidas. Mas, depois da reforma trabalhista, já foi falado que não é obrigatório, né, pagar o sindicato, tal, enfim. Mas, sem essa opção, somente com um advogado particular mesmo, para conseguir se orientar. Certo. Respondido? Então, Juan, se tiver mais alguma dúvida, manda aqui para a doutora que ela responde para você. Então, tá, gente, é isso mesmo, muito legal, então. O assunto, então, que mais gerou. E aí, vamos perguntar para a doutora Fernanda, então, que ela vai nos falar agora da última dica das advogadas de hoje. Conta pra gente essas dicas, espero que seja de ouros também, como a da doutora Rosângela. E a última dica que a gente queria dar para vocês é a respeito do dano moral no ambiente de trabalho, né? Infelizmente, hoje em dia está muito comum, né, que ou o patrão ou um colega de trabalho acabe ofendendo um empregado, às vezes é alguma pressão psicológica para bater metas, né? Então, assim, acontece bastante. E a pessoa, ela se sente, assim, sem coragem para denunciar, ela às vezes não sabe o que fazer, porque ela tem medo de perder o emprego, né? Infelizmente é assim mesmo, né? Então, o que a gente queria orientar? Se essa ofensa está partindo de alguém, assim, que não tem um nível tão superior, a pessoa ela pode levar uma reclamação para o RH ou para o gerente, né? Que aí a pessoa vai poder tomar as medidas cabíveis. Muitas vezes pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão e até mesmo uma justa causa, né? E agora, quando já é o próprio dono da empresa, aí não tem muito o que fazer, porque não tem como você brigar com o dono, né? Então, assim, se a pessoa conseguir reunir algumas provas de que ela está sofrendo, né, esse dano, que está gerando um desconforto para ela, muitas vezes a pessoa acaba passando por psiquiatra, toma remédio e não tem coragem de falar, né? Então, a orientação é a seguinte, ela entrar, né, com uma ação judicial, é claro que ela vai precisar da orientação e da ajuda de um advogado especialista, e deixar essa dica de ouro, né, que, assim, não existe somente a justa causa quando o empregado comete uma falta grave, existe a justa causa
que é a empresa que está cometendo, né? Então, assim, quando a empresa está cometendo alguma falta grave, no caso, o dano moral é uma falta grave, o empregado ele pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Então, para que a empresa seja punida por isso e que a rescisão seja igual se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Ou seja, ele vai ter direito também ao FGTS, aquela multa dos 40%, vai ter direito de receber seguro-desemprego, tudo isso, né? Então, é isso que a gente queria falar. Doutora, aproveitando então a questão do dano moral. Tudo isso que você falou é muito importante a gente se conscientizar, porque hoje o que mais ocorre é as pessoas ficarem quietas, né? O medo de perder o trabalho. Aqui na empresa, aqui a Rádio Inver fica num complexo de empresas. E aqui a gente já recebeu os e-mails, a gente já tem também divulgado para a gente que a gente tem um número onde a gente possa fazer essa denúncia anonimamente, até para privar, para proteger a imagem da pessoa e tudo mais. Mas mesmo assim, esses números, como que esses acessos que a gente consegue ter, por exemplo, esse telefone que a gente consegue ligar e relatar alguma coisa, a que ponto ele tem alguma abertura, assim, é importante a gente usar esses canais, ou é melhor a gente já ir direto para um órgão ou já direto para um advogado, primeiramente comunicar a empresa? Como que seria esse processo, assim? Primeiramente é informar a empresa mesmo, né? Porque, assim, se a própria empresa está disponibilizando esse canal de comunicação, né? Significa que ela se preocupa, né? Com esse tipo de situação. Então, a gente pode imaginar que ela não gosta mesmo que aconteça isso. Então, existe uma grande chance da empresa conseguir resolver e não ser necessário entrar com nenhuma medida judicial, né? Somente se não surtir nenhum efeito é que a gente parte para a área judicial mesmo. Ah, entendi. E o que fazer, então, quando a empresa não tem essa preocupação, entre aspas, né, com o colaborador, e aí ela parte direto para uma delegacia, como que poderia daí? Isso, olha, se for assim uma ofensa bem grave, né? Porque muitas vezes a ofensa ela é até física, né? A gente já viu muitos casos da pessoa uma agredir a outra, soco, tapa na cara, né? Então a gente já viu de tudo. Uhum. Então, dependendo do caso, seria boletim de ocorrência, né? Vai até a delegacia. Ou então, assim, quando é mais para a área psicológica mesmo, né? A pessoa acaba sendo ofendida verbalmente, né? Ou a pressão psicológica para bater meta, essas coisas. Aí a gente indica, né, que ela procure primeiramente um médico para que ela se reúna de provas daquele dano que ela está sofrendo, né, na personalidade dela. E com essas provas ela já procure um advogado para seguir com uma ação judicial. Ah, legal. Aí, dicas de ouro também, viu, Rô? Dicas de ouro também da doutora Fernanda aqui. Gente, amei todas as dicas que vocês deram. Tem mais perguntas? Por enquanto, não. Por enquanto, não. É isso aí, gente. Vocês querem comentar mais de algum caso? Tem sim. Então, vamos lá. A Stephanie colocou assim: como fica a pensão quando o pai ou a mãe está desempregada? Boa pergunta, Stephanie. Na verdade, a pensão alimentícia, ela não tem nenhuma vinculação com o emprego, né? Porque, como nós comentamos, se de um lado tem quem paga, do outro lado tem aquele que precisa daquele valor para sobreviver. Então, o desemprego, ele não é causa que justifique não pagar pensão alimentícia, porque, de qualquer forma, aquela criança continua com as necessidades de manutenção dela, independente do emprego do genitor. Então, se o valor desta prestação alimentícia para o caso de desemprego não estiver previsto na sentença que fixou a prestação alimentícia, esse pai, eventualmente, ele pode se valer de uma ação que se chama ação revisional de alimentos para tentar rever esse valor.
se é alguma coisa que ele, na condição de desempregado, não está mais conseguindo suportar. Mas muito boa a pergunta, o desemprego não é causa para deixar de pagar prestação alimentícia. Ah, legal. Então, Stephanie, respondida essa pergunta. Aproveitando já essa deixa da pensão alimentícia. Foi comentado aqui, a doutora Rosângela falou pra gente que não é obrigatório ser até os 18 anos, né? Que a pessoa continue a receber até os 18 anos, ela para de receber. Isso, então, inclui em todas as categorias? Então, se você me permite só esclarecer. Claro. É que a lei, ela prevê como uma obrigatoriedade a pensão alimentícia devida pelo pai ao filho até 18 anos, né? Então, esta é uma obrigação que decorre do poder familiar. Quando o filho completar 18 anos, para que esse pai não tenha mais que pagar a pensão alimentícia a este filho, ele tem que propor uma ação que se chama ação de exoneração de alimentos, para que ele não tenha mais que pagar. Por quê? Nesta ação, o que vai ser analisado? Se esse filho ainda precisa dessa pensão alimentícia. Porque muitas vezes o filho está cursando uma faculdade, um ensino profissionalizante, e ele, por si só, ainda não tem condição de se manter. Então, a obrigação do pai em contribuir com aquele filho, ela vai permanecer até que esse filho adquira essa independência econômica, financeira, né? E possa seguir daí para frente. Então, eu até trago bastante isso porque é uma situação extremamente recorrente. O filho completa 18 anos, no mês seguinte, o pai ou aquela mãe que está obrigada a oferecer a pensão alimentícia, ele simplesmente deixa de pagar. Então, não é o completar 18 anos que extingue, né? Na verdade, é o filho adquirir essa capacidade de se manter, né? E muitas vezes isso pode se estender, né? Dos 18 anos. É o caso daqueles que ainda estão cursando um ensino profissionalizante, daqueles que ainda estão cursando uma faculdade, não têm condições de trabalhar, né? Não tem recurso financeiro para se manter sozinho. Então, ele ainda precisa da contribuição do pai e da mãe para conseguir chegar lá. Ah, entendi. Esclarecido, certo. Então tá bom. E voltando na questão do nosso testamento aqui, doutora, só para ficar mais claro. Quando há separação de casal e o casal ele arruma outra esposa, né? Há uma terceira pessoa, vamos dizer assim, não sei se essa colocação ficaria legal. Uma terceira pessoa, ele está separado da esposa, porém, tudo tem a ver com os filhos, com a esposa, a primeira esposa dele. Hoje, pelo que eu vi em alguns canais de notícias, que hoje essa atual esposa, ela tem direito a praticamente todos os bens, né? Como que ficaria isso daí? Então, Graciela, isso é uma pergunta que demanda também um esclarecimento, porque, assim, depende muito do regime de bens que esse casal optou na oportunidade de celebrar o casamento. Então, a regra hoje é o regime da comunhão parcial de bens. Também, para quem convive em união estável, esta é o regime de bens que prevalece, o da comunhão parcial de bens. Então, na comunhão parcial de bens, todos aqueles bens que foram adquiridos na constância daquela relação, seja daquele casamento ou daquela união estável, ela é partilhada na proporção de 50% para cada um. Mas são os bens que foram adquiridos como esforço comum e durante aquele lapso de tempo
da constância do casamento ou da união estável. Então, se o marido ou se a esposa já possuía um bem anteriormente àquela relação, então este bem não compõe esse acervo patrimonial que vai ser partilhado, né? E ainda que eles não façam o divórcio, mas exista uma separação, que significa entender que cessou o esforço comum daquele casal para a aquisição daquele bem, então esse bem também não entra, né, nessa partilha. Eu não sei se ficou bastante claro, eu quero que vocês fiquem muito à vontade, porque isso é extremamente importante, né? E é uma das situações assim que geram muito conflito, né? É a partilha de bens no momento de dissolução de uma relação, seja de união estável, seja de casamento. Então, entender o regime de bens que você está optando no momento do casamento, porque nós temos o regime da separação total dos bens, o da comunhão parcial de bens, que é esse que é a regra geral, que quando você não faz uma opção é assim, e o regime da participação final dos aquestos. Então, é importante, quando você vai no cartório, ela explica para você cada um desses regimes e que você faça uma opção consciente, de modo que no final desta convivência, então isso seja claro, né? Não vai adiantar você pleitear um bem que não foi adquirido com esforço comum, ou independente de ser adquirido com esforço comum ou não, se o regime de bens foi o da comunhão total dos bens, vai ser dividido. Então, assim, quando as pessoas se atentam, né, elas realmente previnem conflitos, e isso traz um bem muito grande, né, para a nossa sociedade. Aí, ó, mais um motivo para a gente ter tido essa conversa aqui com essas dicas de ouro, para a gente se prevenir para futuros acontecimentos que podem acontecer aí, dessa questão da separação, né? E de surgir daí uma outra pessoa que daí tem essa partilha, tem que dividir, tem pessoas envolvidas, tem filhos, né? E é isso aí. Quero agradecer, então, a participação de vocês. Tem mais pergunta, Má? Não? Não. O pessoal só tá aqui entrando na live, mandando coraçãozinho, só curtindo. Ai, que bom, que Estão bom. gostando demais, mas o pessoal não tá perguntando. Tem mais alguma dica que vocês queiram deixar aqui pra gente, para falar? Olha, Grazi, eu penso que assim, embora a gente pensou algumas situações, mas são situações que atingem um número muito grande de pessoas. Então, hoje, eu ficaria extremamente feliz se nessa nossa pretensão de trazer esclarecimento, a gente conseguisse passar essa informação, né? Eu acho que parece pouca coisa, mas é muita coisa, né? Para quem não está envolvido, para quem não é do ramo, é bastante coisa para ser pensado, para ser questionado, para ser conversado, né? E da gente repensar, então, a nossa forma de ter o trato com essas situações que, como eu disse no início, né, que surtem efeitos no mundo jurídico, né? Então, se a gente conseguir hoje sair daqui e deixar essa mensagem, fazer com que as pessoas pensem um pouquinho nisso, eu realmente vou estar muito feliz, né? Ficarei muito feliz e acho que assim seria a gente teria alcançado aqui o nosso propósito. Eu queria agradecer a você, a sua equipe pela oportunidade, agradecer aos ouvintes a participação, foi muito legal, nos colocar à disposição e, enfim, que todo mundo tenha aí um ótimo final de semana. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Pode falar, doutora Fernanda. Não, eu também queria agradecer. É uma honra estar aqui. Foi muito legal a nossa conversa, nosso bate-papo.
E que nós esperamos ter atendido aí as expectativas dos ouvintes também, né? E convidar a todos a seguirem nosso perfil, @Dicas da Advogada, tanto no Facebook quanto no Instagram. E também o pessoal que se tiver alguma dúvida ou algum assunto que acha interessante para a gente dar dicas, né? Fiquem à vontade, mande mensagem para a gente, que será um prazer esclarecer. Aproveita e já pergunta, então. Se a gente mandar alguma dúvida lá no direct de vocês no Instagram, depois vocês fazem um videozinho para explicar pra gente. Sim, claro, Gente, o maior prazer. De verdade, os videozinhos de vocês, gente, para quem não entrou no perfil delas, entra lá, Dicas das Advogadas. É sensacional. É videozinhos assim de 30 segundinhos, 40 segundinhos, mas que tem dicas assim, como a doutora Rosângela falou, são dicas de ouro, né? E explicada muito, sabe, muito bem, muito sutilmente, assim, coisas que a gente nunca parou para pensar e falar, olha só essas dicas, eu não sabia disso. E dicas assim que às vezes a gente, sabe, acha que tem que procurar um profissional para tirar essa dúvida, e tem lá dicas de ouro lá para você. E claro, gente, já aproveita, já segue elas no Instagram, Dicas das Advogadas, perfil super fofo, super bonitinho. Aproveita, deixa o endereço do consultório de vocês, para que o pessoal possa estar indo lá também tomar um café e tirar suas dúvidas, consultar com vocês, né? Ter uma direção já presencial com vocês. Deixa, então, reforça o endereço, reforça a página do... Se vocês tiverem WhatsApp, não sei como que é o atendimento, se tem telefone fixo, pode já deixar já o endereço de vocês. Então, nós trabalhamos no escritório Andrade Coelho, né? Fica na rua Dom Barreto, número 495, no bairro Paraíso, aqui em Americana. E o telefone, a gente passa sempre o fixo, e aí a gente conversa certinho. Muitas vezes a gente passa o WhatsApp também para envio de documentos, né? Mas nós damos preferência mais para o telefone fixo mesmo, que é 3462-6748. Repete, por favor. 3462-6748. É isso aí. Quem não anotou, depois a gente pode deixar fixado lá nos comentários também. E aproveita, já entra no Instagram, tem lá, né, a informação de vocês, entra lá, pede o endereço, já aproveita, já marca um horário. Gente, vocês viram, vocês puderam sentir um pouquinho aqui dessa programação aqui, né? A hora já tá passando aqui na rádio, a hora vai embora. E parece que a gente conversou 5 minutos, né? Então, vocês vão lá, entrem no perfil delas, mandem sua mensaginha e aproveita, já liga no fixo também, marca um horário, é horário marcado, né? Marca um horário que com certeza elas vão tirar todas as suas dúvidas, te atender com excelência, que são essas excelentes profissionais aqui, porque a Rádio Inver só traz gente boa, gente. E de verdade, foi um prazer receber vocês aqui na Rádio Inver, viu? E obrigada pelas dicas de ouro, que todo mundo aqui que pôde ouvir recebeu com muito carinho. Muito obrigada. Obrigada. Gente, então tá ficando aqui o programa. A gente volta agora com mais músicas na sequência para você curtir. Super beijo.